Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também através das nossas plataformas digitais para o mundo todo. A gente começa o programa de hoje, vocês já viram que tem uma modificação aí, não entrou o comercial do Banrisul, mas enfim, a gente vai, aos poucos a gente vai encaixando as coisas, né? Aos poucos a gente vai encaixando. Participando hoje Diogo Rossi, Bruno Flores, Caleb França, Antônio Bavaresco e Pedro Oliveira. Satisfação do Caleb estar aqui. O Caleb não conseguia estar com a gente porque o Caleb, através da Rádio Grenal, tinha mudado o horário dele. O Diogo Rossi que inventou, né? Tu estava brilhando muito aqui no programa, ele inventou de te trocar de horário para que tu não pudesse participar mais, enfim, né? Essas coisas. Não, mas o Caleb está aqui até por uma razão muito especial, porque o Caleb está nos deixando, não apenas nos deixando da Rádio Grenal ou aqui do Virando o Jogo, mas também ele está deixando o país, ele está deixando o Brasil. Né? Está procurando novos ares. Aliás, tu estás indo para Portugal, onde tu já residiste em Portugal. Exatamente. Meu boa tarde a todos, né? A todos os amigos da bancada, a todos os telespectadores do Virando o Jogo. Eu estou retornando para Portugal, mas para uma cidade que eu não morei ainda, né? Vou morar em Lisboa. Eu morei na cidade de Espinho, que é bem próxima ao Porto, né? Por 5 anos aproximadamente. E agora tu eras tripeiro lá, então. Tripeiro. Agora vai ser alfacinha. Exatamente. Que é como se chamam, né? O pessoal do norte e do sul. O pessoal de Lisboa chama o pessoal do norte, especialmente da cidade do Porto, de tripeiros. E o pessoal lá de cima chama os de Lisboa e região de alfacinhas. É isso aí. Aquela velha rivalidade. E aí tá indo para Lisboa, então? Tô indo para Lisboa agora já nessa próxima quarta-feira. Né, para também continuar trabalhando com futebol e trabalhando com tudo que envolve o mundo esportivo, né? Já vai... Eu tenho uma situação lá que vou chegar, tem algumas coisas ainda para resolver, questão de validação de diploma, uma série de detalhes, né? Pode levar um tempo, então talvez nesse primeiro momento eu vá ter que fazer o que aparecer em termos de trabalho, mas assim que tiver tudo ok com a documentação junto ao jornal lá, já chego trabalhando. Muito bom. Te desejo ótima sorte lá, porque sorte é sempre importante que a gente tenha. É verdade. Competência tu tens de sobra, Obrigado. Capacidade tu tens. Então, com todas as condições para tu venceres lá nesse desafio que vai ter pela frente. Mas é sempre bom a gente ter uma dose de sorte. Pedro Oliveira aí, Pedro, que está com uma cara... Está cansado da festa ainda? Cansado, a gente... Ficou até de noite na festa, até de madrugada na festa do Inter hoje, tem que trabalhar de manhã, é assim, faz parte. Aliás, eu acho que o grande presente no aniversário do Internacional, o Bavaresco quem deu, foi o Grêmio, né? Dentro da rivalidade Grenal, por mais que sublime-se isso... Mas eu acho que foi bacana, né? Até as provocações no Twitter, achei que foi uma coisa bem humorada. Quais provocações? Que o Grêmio cumprimentou o Inter às 5h55 da manhã, né? Provocação em cima do Grenal de 5-0 e o Inter respondeu depois, esperou, né? Sabe que malandro não berra, chia, né? Então, acho que ficou de bom tamanho, acho legal. O Inter respondeu depois de que o Grêmio perdeu o jogo. Claro. Mas fez muito bem. E falou que muito obrigado por nos desejar felicidade nesse grande dia. Em alusão ao que o Grêmio perdeu. Mas é legal isso. Cara, a Luverde, por exemplo, o que fez Se o tivesse ganhado não ia dar tão certo. Não ia, mas bom. Daí eles não iriam responder, provavelmente. Por exemplo, o Joinville, acho que o Inter deve pro Joinville, cumprimentou o Inter pela festa e assim, olha, nós também queríamos fazer uma, só tá faltando dinheiro aqui e tal. Esse tipo de coisa, às vezes, é melhor tu fazer assim do que tu ir para a Luverdense. Foi a Luverdense? Não, foi a Aparecidense que ganhou. E disse assim, e parabéns à Ponte Preta, conseguiu ser o primeiro clube brasileiro 2 vezes eliminado pelo mesmo time, na mesma competição. Na mesma fase, né? Então, acho que essas coisas, mas
Respondendo a tua pergunta, sim, acho que o melhor presente do Inter, para o Inter, foi o resultado do Grêmio, até porque o resultado do Grêmio ele ofusca um pouco aquele segundo tempo do Inter, mas se a gente comparar os 2 tempos do Inter com o jogo inteiro do Grêmio, o Grêmio não jogou 15 minutos o que o Inter jogou meia hora, digamos. Bom, é justamente isso que eu O queria... Grêmio jogou 5 minutos. Sim. que eu queria colocar como questão para vocês aqui. É que não foi... Eu não passo pano. Não foi uma... Hã? Eu não passo pano. Não foi uma exceção o jogo de ontem do Grêmio. Não foi. Na Libertadores foi uma regra. Pois é. É que o Campeonato Gaúcho, a gente tem que ter a dimensão do próprio Campeonato Gaúcho, do que ele representa. E até porque o Grêmio jogou com time reserva, time misto, enfim. Tá? Depois eu vou chegar nisso. Agora a questão que se impõe é o seguinte: deu o limite para o Renato manter esse time titular? Chegou definitivamente a hora do Renato promover as mudanças que precisam ser promovidas no time do Grêmio? Sim. E, primeiro, sobre o Campeonato Gaúcho. O Grêmio, na minha opinião, cometeu alguns erros estratégicos no que diz respeito à Libertadores. Se é que o Grêmio está focando na Libertadores, que também já fica um pouco em dúvida, mas enfim, a gente já viu. Isso começou a circular não, ontem. Não. Eu fico em dúvida pela motivação dos jogadores e mais pelo que eu vi da torcida do Grêmio. Eu disse aqui, vocês vão lembrar, eu estava lá, Grêmio e Libertar, o comportamento da torcida do Grêmio era um comportamento de quem vai no teatro ou quem vai dançar com a prima. Lembra que eu comentei isso aqui? Sim. Não era, o Grêmio se guardou para jogar um Grenal que depois provou ser um Grenal de reservas. Fez uma baita de uma entrada em campo, mas papel o que eu digo é o seguinte: quando fala nisso e que começou a circular mais fortemente ontem depois da derrota, para mim começa a soar como uma desculpa. Não, mas não é isso, tá? Eu falei se que o Grêmio não está interessado na Libertadores, que o Grêmio estaria interessado em ser campeão brasileiro. Não me interpreta mais. O que eu quero dizer, se é que está focado, eu não falei interessado. Questão de foco. Mas onde que estaria o foco do Grêmio agora? Já explico. O foco do Grêmio ficou demais no Inter. Esse é o erro. Ficou demais. Porque o Inter participa da Libertadores. O Inter já passou. Não estou falando do Grenal, cara. O foco do Grêmio estava... Tanto que ontem, como eu falei aqui, fez uma provocação no dia do aniversário do Inter. O foco do Grêmio, esse Grêmio agora, está muito direcionado ao Inter. E isso está tirando o foco de algumas decisões que têm que ser tomadas. Por exemplo, já explico, o Grêmio jogou mais com o time reserva no Gauchão. Não está viajando muito o Bavaresco nisso. O Grêmio jogou mais com o time reserva no Gauchão do que com os titulares. Para treinar o time para Libertadores, o correto seria ter jogado mais com os titulares, nem que tu revezasse. Não vou botar o Luan para não arriscar. O Grêmio ficou sem zagueiro, jogou 6 partidas ou 7 sem zagueiro. Mas o Grêmio estava jogando com o time reserva ou misto para popar para Libertadores. Mas tá errado. Bom, mas aí o foco está na Libertadores. Mas aí o time não tem ritmo. Eu concordo com isso. Tu está falando do foco do clube, eu estou falando do foco do time. São duas discussões distintas. Tu está falando que o Grêmio está focado no Inter. Por mais que eu discorde e acredite que um jogador que ganha 400, 200... os jogadores, cara. Mas o que entra em campo é o jogador. Não, tudo bem, mas o jogador e o entorno dele faz diferença. Com relação Gente, olha aqui, ó. O Rogério, tu é mais velho que eu nisso. Mas é por isso que eu não tô... Isso não consigo... O Michel perdeu uma bola no meio de campo ontem. Não, ele ficou parado. Porque não tem. Ele tava com a bola no pé, ele deu um tapinha na bola assim. Não, o cara nem deu tapa, ele ficou parado. O cara na frente dele. Tem algumas coisas no time do Grêmio que estão acontecendo que para mim passam exclusivamente pelo Renato. O Renato já viu que tem coisas no time que tem que mudar e não muda. O Matheus Henrique tem que jogar. O Luan, no time do Grêmio... Tem que jogar. Do jeito que tá, não tem que jogar. O Luan, no time do Grêmio, ele é um jogador que quando tem um volante como o Matheus Henrique, ele triplica a produção dele. Isso aí ficou provado no último jogo, que jogaram os dois juntos. O Luan fez 2 gols no último jogo jogando com o Matheus Henrique. Aí tu testa o Matheus Henrique, testa o Matheus Henrique. Aí na hora H, que tu precisa que o time jogue mais, que tu precisa de um meio campo mais compactado, os passes mais curtos, pra tu não errar. Depois ontem botou o Michel. Mas aí eu pergunto o seguinte. O 0x0 botou o Romo errado. E ontem mas eu concordo com o que está dizendo o Caleb. Só que antes do Matheus Henrique e até mesmo antes do Arthur, o Luan já jogava. Mas ele jogava bem.
E que é jogava outro com volante bem. que sai pro jogo. O que eu tô dizendo é o seguinte, ó, enquanto o Grêmio jogar com o Michel e com o Maicon, o Luan joga de costa pro gol. O Luan de costa pro gol não existe. Muito lento, isso a gente falou quando... O que o Renato tem que tomar a decisão é a seguinte: o Maicon está numa situação hoje no Grêmio, me parece, como o D'Alessandro estava no Internacional há algum tempo atrás. E tem que se tomar a decisão de tirar... Não, mas eu acho que quem tem que sair tem que ser o é o Michel. Mas aí tu não vai ter o cara na frente da zaga. Não, tu vai ter o cara, o Mateuzinho vai ter a bola. corre. Tu vai ter a bola, que é o principal. Primeiro, o Grêmio não tem dinâmica mais, não tem vitalidade. Aquilo que o Inter... Olha, o que sobrou no Inter contra o River, tu pode contestar qualquer coisa, questão técnica, faltou alguma bola, faltou. Agora, sobrou vitalidade pro time. A transpiração. Não é só a transpiração. Isso passa por preparação não, porque depois morreu. Passa por motivação. É tu querer o jogo. Mas é que É o Grêmio motivação. não quis o jogo. Isso passa pela preparação física também, porque o Grêmio no final do jogo, a perna tá pesando. Não, mas a do Inter também, cara. O Inter acabou o jogo amassado. Mas são jogadores Mas não tem nada a ver. veteranos. Não é. Esquece isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Porque o Grêmio... Não, ele começou o jogo em cima? Não, né? O Grêmio? É. Não. Então não é preparação. O Grêmio não tá... Aquilo que o Renato falou sobre não querer fazer gol, na verdade, ontem, não é que não quis o jogo, não é tão simples. O Grêmio não tem vitalidade, ficou um time velho, no sentido, não estou falando velho só de idade, porque a média de idade ontem ficou alta. O Grêmio não jogou assim com dois jogadores relativamente jovens, que é o Everton e o Luan, sendo que o Luan, super dependente do que está em volta, não jogou nada, e tecnicamente errou muito, e o Everton sozinho. O resto do time eram jogadores veteranos, todos. Nós vamos voltar à discussão, me permita. E um detalhe que é importantíssimo, que não estão levando a sério como tem que levar. Mas para mim é vital e vai enterrar o Grêmio. É o goleiro. Bom, agora o goleiro é culpado. Não, também, cara. O goleiro não é culpado. O avião cai e a culpa é de quem? Mas foi culpado o goleiro no gol que tomou, meu Deus do céu. Cara, o Jeromel marca 10 metros o atacante. Não, mas tu tá sendo simplista porque tu tá botando que o goleiro é culpado. Não, mas eu não falei que é só isso, cara. Que isso? Não me menospreza, não tem nada a ver com Não, mas é que tu larga, num momento que o Grêmio perdeu por 1-0, tu fala no goleiro. Eu tô falando isso desde o primeiro programa. Não seja injusto. Mas tu acha que o goleiro é o grande culpado disso? Sim, também é. O goleiro é o culpado do time que não tá jogando nada. Todos foi ele que tomou. Meu Deus do céu, vamos... Ele chama gol, cara. E ele é um goleiro. Desculpe, Bavaresco, tá tapando o sol com a peneira. Pelo amor de Deus, o Grêmio tem problemas muito mais sérios que isso. Eu não tô tapando. Aí tu quer que eu mas antes de mexer no goleiro, tu tem que mexer no meio-campo do Grêmio, tu tem que mexer no Luan, que é adorado, venerado e não tá jogando nada, absolutamente nada. Tu tem que mexer no Maicon, que o Maicon envelheceu, tá? O goleiro é talvez o terceiro ou quarto item a ser mexido, Bavaresco. Não é, você tá enganado. Vamos voltar. Não estou enganado. Não. O gol que o Grêmio tomou do Rosário foi uma falha clamorosa dele. Ele não tem explosão. Não tá. Mexe nas outras coisas primeiro que estão sendo problema. Libertadores, a gente pode dizer que ele errou só eu não estou falando dos gols, tem todo um contexto, não é só. Ontem teve vários lances altos na grande área, bola picando e ele embaixo dos paus, comendo ali, e ele não sai debaixo dos paus. Tudo bem, ele pode ele é um goleiro fraco, gente. Mas ele não foi culpado ontem. Não, mas esquece isso. Mas eu não tô vendo simplista. Ele não precisa ser culpado pra ser Ele não precisa ser culpado pra ser fraco. Tudo bem, mas é que eu acho que o foco não tem que ser o goleiro. O foco não pode ser o goleiro. O foco tem que ser o Luan que joga mal, tem que ser o time inteiro que tá jogando mal, os volantes, não o goleiro. O Luan é o problema do Grêmio. 5 gols na temporada e 4 assistências. Ele é o problema do Grêmio. Não, ele não é o problema, mas o Luan não é o problema do Grêmio é o seguinte, o Rogério falou antes aqui, mas aí tu não vai ter um volante cabeça de área, se tu botar ontem tinha o cabeça de área. E os caras entraram dentro e fizeram gol. Sim, mas tu tinha o Maicon também, mas tu tinha o Maicon. Cabeça de área que tem que dar um combate. Mas aí o Maicon tá fora, o time tá todo torto. O Grêmio tem que voltar a ter a bola. O Grêmio tem que voltar a ter a bola e jogar com a bola. Aí, pra isso, tu tem que ter uma Mateuzinho. Mas o Grêmio voltou a ter a bola como tinha 2 anos atrás e que eu cansava de dizer que o Grêmio não era... Mas era bola pro lado. O Grêmio teve mais posse de bola ontem. Mas sim, mas não foi sempre assim. Ontem mais posse de bola ontem. O que adiantou? Nada. Não adianta ter posse de bola. Não adianta ter posse de bola se tu não for incisivo. O Grêmio está voltando a ele 2 anos e tanto atrás. Eu não ouvi a coletiva do Renato ontem. 2 anos atrás serve.
Sim, ok. 2 anos atrás, antes de ser campeão da Libertadores. Antes, quando eu falava que aquele toque para o lado era improdutivo. Quando o Grêmio passou a ser incisivo, que o Grêmio passou a ser mais vertical e até inclusive cruzar mais bola para a área, o Grêmio mudou o perfil. Agora o Grêmio está voltando a ser exatamente o que ele era no início. Só de toque-toque e que não levaria esses títulos que está falando. Só que está faltando é rapidez e velocidade. Mas é isso. Se tu ficar só tocando do meio para trás, chega na frente e tu depende. Aí sabe o que acontece? Sabe quem é que está sendo criticado agora? Que está com selecionite, que a seleção fez muito mal. O Everton, porque é o único jogador do Grêmio que procura ser vertical. É o único. Mas como é que vai estar bem se o time todo só toca para trás? O Everton, antes de convocar, recompunha. Isso é verdade. Ontem não recompôs. Ajudava o Bruno Cortez e agora ele não dá combate. Tá vendo? Tô dizendo, mas é verdade. Ele não vai. O time tá mal e o Everton passa a ser o culpado. Não, mas então o Luan passa a ser o time tá mal. Ele é consequência. Não, mas o Luan é mais culpado do que o Everton, amigo. O Luan é mais culpado do que o goleiro. O Renato, ele conseguiu nas últimas 3 temporadas. Mas manda o Luan embora, então. Eu já deveria ter ido. Mas é que não. O melhor jogador da América já deveria ter sido negociado. Eu não acho que o Luan hoje seja um problema. Eu acho que o Luan não é mais o Luan que a gente conhece, o Luan que foi o rei da América em 2017. Então o Grêmio é dependente do Luan e a gente consegue ver isso no final do ano passado. E o Grêmio não consegue ser o mesmo sem o Luan sendo o mesmo. Não que o Luan seja um problema hoje. Eu vou te fazer uma pergunta. O Luan não é mais o Luan que a gente conhece. Por quê? Qual é o motivo dele não ser mais o Luan? Bom, ele é que tem que dizer também, porque não é só pelos outros. Mas não dá para repassar a responsabilidade, Caleb, para os outros pelo Luan que está muito mal. Vamos ver. O Luan arma um contra-ataque. O Luan jogando no meio de campo com Wallace, Maicon, Fernandinho e Pedro Rocha. Era o melhor jogador do Grêmio. O Luan jogando no meio de campo com Maicon, Arthur, Fernandinho também na direita, Luan e Everton, rei da América. O Luan jogando no meio de campo com todos esses jogadores também. O Renato conseguiu fazer uma coisa no Grêmio que ele não está conseguindo mais. E ele está perdendo tempo. Que foi? O Grêmio perdeu o Wallace, ele achou um cara para jogar na do Wallace. O Grêmio perdeu o cara que ele jogava na do Wallace, ele achou o Jailson, que jogava ali e o Grêmio jogava bem. Agora ele perdeu o Jailson e ele quer jogar no Rômulo. Porque o Jailson tinha velocidade, volante veloz. O Grêmio é lento, cara. O Grêmio tem aquele negócio irritante. Guardadas as devidas proporções do tamanho da partida e, claro, o envolvimento direto dos jogadores. Eu vi o Luan jogando ontem e ele tá mal, é inegável. Né? Ele individualmente, só por ele, sem a responsabilidade do time, ele tá mal. Mas o Luan me lembrou ontem o Luan do jogo contra o Real Madrid. Foi exatamente ele ia buscar a bola lá a mesma coisa. Como a bola não chega, porque o Michel não sabe dar um passo pro lado, né? O Michel não sabe dar um passo pro lado, né? Ele é um bom jogador para dar um bote, mas nada mais que isso. O Maicon não tem nenhuma condição física de estar em campo. Ele está muito abaixo dos outros, a bola não chega. Aí o que acontece com o Luan? Ele tem que ir lá atrás buscar a bola. Aí ele busca, aí ele não tem condições técnicas de vir buscar. Não, é que o Renato... Por que o Renato escala o time que ele não treina? Por que ele não escala o time que não treina? Ele pode... O Renato ontem, eu não ouvi a coletiva do Renato, mas eu suspeito que a opção do Renato foi a seguinte, ó. Eu não posso ter o Montoya e o Matheus Henrique porque eu não vou ter altura. Então eu tenho que ter um pouco mais de altura. Então eu vou jogar com o Michel para ter um pouco mais de altura. O Renato faz muito essa leitura de jogo também. Só que aí tu vai priorizar a altura ao invés da qualidade técnica do time? Tá errado. Então tu faz o seguinte, tu bota o Matheus Henrique e bota o Tassiano na direita. E o que fez o Católica? Não deu uma bola na... Faz 10 minutos que eu pedi um tempo para vocês e vocês não me deram um tempo. Eu preciso de um tempo porque nós não tivemos aí o comercial do Banrisul na abertura do programa. Então, não tivemos, né, Diogo? Não. Então eu tenho que cumprir, é compromisso comercial. Eu quero rodar, por gentileza, o comercial do Banrisul, por favor. Não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado.
A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito obrigado. Bom, vamos seguindo aqui, tem a reportagem aí do Guilherme Paz a respeito dessa derrota do Grêmio ontem para a Universidade Católica. Guilherme. Uma noite para esquecer. Nada deu certo para o Grêmio. Logo no primeiro tempo, Magnácio cruza para o meio e Saez abre o placar. Na única chance real do Grêmio, Cortez parou em Dituro. Com o resultado negativo, o Grêmio precisa vencer os 3 jogos e depender de resultados paralelos para se classificar às oitavas da Libertadores. Olhei de novo esse gol, e aí eu vou ter que chegar e não estou defendendo Paulo Vitor, não estou defendendo ninguém. Eu quero saber o seguinte, por que ninguém critica o Jeromel nesse lance do gol? Ele falhou, cara. Por que ninguém critica o Jeromel? Nesse lance, o Caleb tem alguns jogadores que são intocáveis. Aí vem o cruzamento, o Jeromel está a 5 metros do atacante e não se fala do Jeromel. 10 dias parado, né? Sabe que eu sou louco, né? O jogo fica no Facebook, então eu assisti de novo. E lá era umas 2h30 da manhã, depois de assistir um programa onde eu até troquei uma mensagem com o Grafite ontem de noite para falar sobre isso. O ex-jogador estava no troca de passe eu vi um pedaço. Ele fez uma análise que eu não tinha feito, por isso que eu assisti o jogo de novo. E até mandei uma mensagem para ele dizendo, obrigado por me abrir os olhos quanto a isso. A culpa é do contexto, não é do Jeromel. O Jeromel é o cara que tá ali, ok, tudo bem, alguém tem que estar ali. Mas é que ele fez uma... ali, né? A amostragem dele é perfeita. O Michel dá o bote errado no meio da área. Começa ali. Depois, a bola, e aí é uma visão de um cara que jogou, não é uma visão minha. O cara que tinha que dar o bote era o Leonardo, não o Jeromel. Porque ele sempre explica, o primeiro cara que sobra é sempre o segundo zagueiro. Sim. Ao contrário. E aí ele faz a lembrança que é aquilo que eu não sei por que o Montoya jogou. O Montoya não estava na jogada. Ele não recompôs na jogada. Ele não porque sabe jogar ali, o bote que o Michel dá no cara que entra na área não é do Michel. Não é do Michel. Porque ele tem que fazer a cobertura. Então, o contexto, o Grêmio tá totalmente desmontado. E o bote do Jeromel é porque o Leonardo não vai. Porque ele olha, porque o Jeromel dá 2 olhadas. Foi ao contrário. Claro. Só um pouquinho. Foi um erro semelhante. Quem que o Jeromel estava marcando? Ele não tem que marcar ninguém, ele tem que esperar. Ele é o cara que espera. Ele estava na sobra junto com o Ele era um extrema pela esquerda, o cara que fez o gol, o cara veio da esquerda pro meio, cara. O grande problema, e assim, Rogério, eu não acredito na expressão que o Bavaresco falou do goleiro chama gol. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu conheci vários. O Grêmio teve muito. Eu não acredito. Eu acredito num sistema que falha. Mas não dá pra tu tentar trocar uma pecinha do sistema, aquela pecinha que fica embaixo da goleira, só pra ver uma coisinha que deixa... Tu vai voltar nesse troço? Pô, tu tá vendo que o teu time tá todo torto? Mas e daí, cara? Mas eu não quero só mexer quem te diz... Tu tá sofismando. Mas não, mas aí tu tá sofismando. Não esqueço. Mas não esqueço. Então não esquece o goleiro, mas lembra do Jeromel? Mas tu não deixa eu falar. Lembra do Maicon? Tu fica contestando o goleiro. Tu quer que eu passe paninho? O goleiro que toma o primeiro chute no gol contra o Grêmio sempre entra. Os únicos gols que o Grêmio sempre entra. Se não pegar na trave é gol. Foi assim contra o Rosário, foi assim contra o Libertar e foi assim ontem. Primeiro chute no gol, gol. Fiquem se enganando desse jeito. Não tô me enganando desse jeito. O goleiro Rogério, qual é tua? Eu não estou discutindo questão do goleiro. Pode trocar o goleiro, pode botar o Júlio César, pode botar quem quiser. Pode botar quem quiser que não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas eu não tô falando disso, Rogério. Nós estamos discutindo duas coisas diferentes, cara. O Grêmio tá cheio de problema, eu vou me preocupar com o goleiro, que é o último desse problema. Mas assim, cheio é extremo, né? O Grêmio não tá cheio de problemas.
O Grêmio tem problemas. Um problema no meio campo que gera todo o resto. Eu acho que ontem, e não tem centroavante. Acho que ontem o Grêmio tinha um grande problema. O Grêmio está cheio de problema no meio campo. Tá? E não o Grêmio está cheio de problema porque não sabe quem vai ocupar o lado direito. Faz 3 anos Aí que o Renato leva e bota. Será que era hora já do Tardelli começar a partida? E essa partida? Quer dizer, então se isso não é cheio de questões para fazer, eu não sei o que é. Mas eu não estou dizendo que não. Tu tá falando para mim como se eu estivesse discordando de ti. Eu só estou discordando de ti numa coisa. Eu quero que faça tudo isso que tu pediu. Tudo. E o goleiro. Ontem, curiosamente. Mas então faz os outros que são mais importantes. Deixa eu falar que isso acontece com o goleiro. Faz mais importante do que trocar o goleiro. O Michel tem que sair do time. E o Matheus Henrique ou um outro. Mas se for o caso de substituir o Luan, que eu não acho, também não ainda que seja, tem que testar pelo menos o Luan jogando com o Matheus Henrique. Bom, se não der resposta, na minha opinião, até o Tassiano pode jogar ali. No último jogo jogou o Matheus Henrique e Tassiano, né? Isso. E o Luan foi 6-0. Só um detalhe que eu acho é o seguinte: nos últimos 3 anos contra. Não importa. Contra o Juventude, que tinha um jogador a menos de 17 minutos. Por favor, gente. Por favor. O Grêmio não tem mérito. Por favor. Aí eu vou tirar isso para ser o balizador da. O Grêmio não tem nenhum mérito. Com todo respeito. Mas o Luan deu certo no Rogério, uma coisa semelhante com o Rogério de Guayaquil fora. Rogério, eu não vou considerar esse jogo, mas eu acho que tu tem que testar. Tu tem que testar. Se tu tá vendo que não tá dando certo aquilo ali, jogar com Michel e Michael, e não deu certo em Rosário, tu tem razão, e eu falei isso, é lento uma coisa, o Grêmio que deu certo Rosário, não é assim. Rosário jogou o Rômulo. O Rômulo, mas é a mesma filosofia. A figura. Filosofia. Mas é que detalhe, quando tu junta tudo isso, é que assim, Porto Alegre tem 2 caras que tu não encosta, né? Se tu encosta, tu sofre. Os caras te batem. O Renato e o D'Alessandro. Faz 3 anos que o Grêmio não tinha esse problema. 3. E ontem o Grêmio teve. O problema foi o Renato. Não, mas o Renato foi problema até na alteração. Se ele quer tirar o lance, ele está invocado com o Luan, não é o Jean-Pierre que ele tem. Porque ontem, assim, eu não sou comentarista. Eu não sou comentarista. Eu botaria Tassiano. Eu gosto de perguntar e saber. E aí quando eu sei, eu falo. Então me municio de opiniões para poder, né, falar as coisas. Ontem ainda estava na jornada e o Calvin Correia, nosso comentarista, ele falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Quando o Grêmio tá ganhando, o Renato tira o lateral direito e bota um atacante. O Renato tira o volante e bota um meia de armação para jogar do lado do Luan. Ontem que o Grêmio tá perdendo, ele fez o simples. Ele tirou um meia, botou outro. Ele tirou um atacante e botou outro. Ele tirou um ponta e botou outro. Foi burocrático. Muito burocrático. Extremamente burocrático. Mas e outra, e ele só trocou porque ele fez as escolhas erradas. Não, e a entrevista dele foi uma entrevista, o Diogo. Tipo assim, realmente, ele estava tão sem ter o que dizer porque ele errou. O André, por mais criticado que tenha sido nos últimos anos e por mais que ele mereça todas as críticas que ele mereceu, nesse momento só tem um cara que merece jogar naquela função, que é ele. Não, para só um pouquinho. As críticas foram anteriores. Isso, exato. Porque agora ele está muito bem. Ele carregou todo aquele tempo de críticas. Mas por isso e agora ele merece. Primeira bola que ele pegou, ele largou o Cortez na cara do goleiro. Foi o único lance de ataque. Não era momento de entrar o Tardelli como titular. Mas aí ele mostrou. Não, mas eu apoiei essa decisão. Eu quero dizer que não existe. Não, mas eu apoiei. E outra coisa. E aí o André. Mas ele poderia, Diogo, até ter trocado meia por meia, meio campo por meio campo. Não, eu acho que não. Com até outra característica mas que não é do Jean-Pierre. É que ele fez o que ele não faz. É isso que me chama a atenção. E outra coisa, quando o Renato faz a primeira troca, que é a saída do Luan para a entrada do André, consequentemente veio a outra, que é a saída do Tardelli e a entrada do Jean-Pierre, essa bola que vocês citaram do André, que é o passe para o Bruno Cortez, é a prova de mais um erro. Porque tem outro cara muito melhor que o Cortez agora, que é o Juninho. Toda vez que o Juninho joga, ele joga melhor que o Cortez. E outra, o Renato, eu não entendo. Ele já botou mais uma questão, eu nem tinha que falar na lateral mas aí esquerda. tem uma coisa que já é complicada. Mais uma questão. Se tu tem dificuldade para cobrir o lado direito do Leonardo, que a gente falou do gol aqui,
Tu vai botar um lateral, tu precisa de mais cobertura. Mas é que o Leonardo não cobre porque com quem ele joga ele não está acostumado, né? São várias, ó, já surgiu mais uma... Eu acho que ele não vai mexer tanto. O Juninho não conseguiria jogar com o Matheus Henrique Silva. Conseguiria jogar. Pra mim, Rogério, só pra fechar em 2019 deu certo com o Rômulo. O Rômulo cobrindo o Juninho Capixaba quando ele fazia o ala. Só que o Juninho Capixaba não vai jogar com o Rômulo. E se vocês querem o Matheus Henrique, não dá, né? Não dá. É um time muito faceiro. O Cortez é um zagueiro pela esquerda. Eu tava falando sobre o sistema do Grêmio e aí eu citei o goleiro e a gente saiu assim, mas é só porque pra mim tudo isso que vocês falaram, absolutamente tudo, passa pela dupla de volantes. Absolutamente tudo. Por quê? Não tem volante. Quando o Grêmio vai atacar, tem um espaço de 1 quilômetro entre a defesa e os volantes e um outro espaço de 1 quilômetro entre os volantes e o meio. E aí ali no meio tem o Luan perto do Tardelli. Foi o que aconteceu ontem. Quando vai defender tem o quê? Um buraco no meio de novo. Por quê? Aconteceu várias vezes ontem. Vem o contra-ataque, tá o Michel e o Maicon posicionados, excessivamente posicionados. Quando eles são vencidos, é Jeromel e Kahneman sozinhos. Mano a mano. E aí eles são suscetíveis a errar. Sim. Porque eles estão sempre expostos ao mano a mano. Sempre. Assim como foi no gol. Ficou mano a mano. Bom, aí é por isso que eu digo que eu não acredito no goleiro chama-gol. Porque ali pode estar qualquer um. Não, porque o sistema está errando. Mas vocês estão se... Os caras estão... Não fala mais do goleiro. O Kahneman e o Jeromel estão excessivamente ficando mano a mano. Mas o goleiro é muito fraco. Especialmente o Marcelo Groy. Eu concordo com isso. O torcedor do Grêmio está criticando o Paulo Vitor, torcedor do Grêmio está criticando o Luan, torcedor do Grêmio está criticando o Maicon. Né? É só olhar nas redes sociais aí e ver quantos jogadores que não eram até pouco tempo criticados que estão sendo criticados. Perfeito. Então não existe tal. Quem é que é unanimidade hoje no time do Grêmio? O problema é do treinador, o Kahneman. É o único. Talvez o Kahneman. Foi o que se salvou ontem, a torcida quando votou. Bom, vamos avançar porque nós temos aí no final de semana, nós temos a decisão das semifinais, a passagem para a finalíssima do Campeonato Gaúcho. Mas só sobre essa questão de foco, motivação e tudo mais, tá? Grenalizando como tudo vira Grenal aqui, a TV Inter fez uma publicação a respeito da manifestação no vestiário do Internacional após o jogo, o empate com o River Plate, que ficou aquele gosto, se não amargo, mas aquele gosto de que poderia ter sido melhor para o torcedor do Internacional, né? Estava vencendo 2-0, cedeu o empate de 2-2. Mas a manifestação que fez o técnico Odair Hellmann no vestiário logo após a partida. Vamos conferir. Jogo de cachorro grande, baita jogo. Baita jogo. A gente sai com aquela vontade de ter vencido, podia ter vencido, podia ter... Cara, mas orgulhoso do que a gente fez dentro do campo hoje. Em todos os sentidos. Tático, técnico, físico, de espírito. Parabéns a todos vocês. Eu estou orgulhoso do que eu vi hoje ali. Sou orgulhoso de trabalhar com vocês. Sou honrado de ver o jogo que vocês fizeram aqui dentro hoje. De peito para cima, de cabeça levantada. Pelo trabalho de vocês. Parabéns! Ok, vamos. Deu? Ok, valeu. A manifestação do Odair, né, que me parece que isso também, eu não sei quando é que a TV Inter colocou isso no ar, se foi ontem. Bom, então foi antes do jogo do Grêmio. Mas de qualquer maneira, só para exemplificar essa questão que falamos aqui sobre foco ou fora de foco, né, que parece que pela manifestação do Odair, mesmo, né, que o resultado não tenha sido o ideal, que seria a manutenção da vitória, pelo menos continua com esse. Ele só confirmou, eu nem sabia, não sabia desse vídeo, não tinha visto e não tinha conhecimento dele. Ele só confirmou o que eu disse aqui no início do programa em relação ao todo do Inter. O elogio que eu fiz pela postura como clube, como os jogadores e como a comissão técnica viu o jogo, tendo ficado frustrado por empatar como campeão da América. Que é uma grande coisa. Então eu só queria lembrar uma coisa, que isso aí prova, e a questão de foco, Rogério, não é uma questão meramente assim, eu não falo como, eu não vou ter foco, eu não quero ter. Não, é uma coisa muito mais profunda, entendeu?
É uma coisa do desejo, é uma coisa que vem do fundo. Não é consciente. Pro planejamento. O Internacional montou um planejamento, e é algo que a gente vem falando muito mal do Inter, porque não tem planejamento nos últimos anos. Montou um planejamento de que quer ganhar a Libertadores, quer focar na Libertadores, e o Gauchão, o que vier, tá bom. O Grêmio não montou esse planejamento. O Grêmio não pode acreditar nisso, Pedro, desculpa. Mas é o que me parece, é o que me parece, é o que me parece. Mas não é verdade, não pode ser sério. Eu tô passando a visão do que me parece. O Grêmio hoje me parece um time... escala um time por jogo, não sabe o que faz. Muitas vezes, o Odair botou o D'Alessandro em homenagem contra o River Plate. O lateral não foi por homenagem. Foi porque ele merece ser titular, então. O Potker não tava, vai botar quem? Quem é que tu iria botar no time? Parede, que tava jogando muito melhor. Jogou muito bem Parede durante o jogo. Sofreu o pênalti, poderia ter dado a vitória, claro que não deu. Aí eu vou dizer o seguinte, eu aqui defendi a escalação do D'Alessandro, não a escalação de homenagem do D'Alessandro. Eu defendi a escalação na circunstância do jogo de quem era o adversário. Eu defendi e continuo defendendo a escalação do D'Alessandro para aquela partida. E acredito e entendo que os 2-0 não foram mantidos, não por conta do D'Alessandro. Não por conta do D'Alessandro. Mas também não foi ele que ajudou a construir o 2-0. Não. Ele estava no contexto. E até eu acho que é uma injustiça dizer isso, Diogo, porque a jogada do primeiro gol, ela começa com um lance do D'Alessandro, uma jogada individual do D'Alessandro na lateral. O final não tem nada a ver com a jogada tudo dele. Bem, mas aí... Não, ele dá mérito para... Só um pouquinho. Se a gente não vai dar mérito para o início da jogada, a gente não pode criticar também o início da jogada que resultou no gol da Universidade Católica. Ou nós consideramos o todo de todos, ou não podemos ser seletivo. Isso me interessa considerar o início da jogada, isso não me interessa considerar o início da jogada. Eu sou um pouco contra esse discurso do Odair, eu não sei se eu sou a Madre Teresa de Calcutá, sei lá o quê, mas eu sou contra isso, cara. Tu tá ganhando de 2-0 do campeão da América e tu deixa dentro da tua casa os caras empatarem o jogo e tu elogia a postura do teu time. O River empatou o jogo por causa da falta de postura do time. Foi a falta, claro. Eu acho que foi faltou bola e faltou postura no segundo tempo. O Inter não jogou nada no segundo tempo. Mas eu critiquei muito mais o treinador. Cara, o Inter se entregou muito mais. Faltou. Eu tô com o Diogo nessa. O Odair não sabe mais o que faz com o time. A mesma homenagem que eu rendi para o Odair pela manifestação, e eu entendo no contexto todo, eu também fiz a crítica ao Odair. Ele alterou errado o time do Internacional, alterou no momento errado, mas enfim. Isso é verdade. Mas o elogio que ele fez foi aos jogadores. E esse elogio é merecido. Os jogadores do Internacional, tu pode dizer qualquer coisa. Não estou dizendo que os jogadores do Grêmio não se esforçaram fazendo essa grenalização. O que eu estou dizendo é que os do Internacional se esforçaram e desde o início. Vamos lá que nós temos final de semana ainda. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos. Com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viagem com o Sesc, viagem com tudo. Quem está viajando para Porto Alegre, acho que não começou a viagem ainda, né? Deve começar amanhã, o São Luís de Juí. Amanhã, porque o jogo contra o Grêmio é domingo à tarde, na Arena, às 4h. Mas será que o São Luís de Juí, com essa derrota do Grêmio, será que o São Luís se alça um pouco mais? Aí, vamos saber... em seguidinha aí, o Alex Franz da Rádio Progresso de Juí, nosso colega lá de Juí, o Alex Franz, nos traz aí as informações de como é que está o sentimento do São Luís para esse jogo contra o Grêmio na Arena. Alex, por favor. São Luís realiza hoje à tarde o último treino antes da viagem a Porto Alegre, quando enfrenta o Grêmio no domingo às 16 horas, jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O técnico Paulo Henrique Marques terá 2 desfalques importantes.
o goleiro Paulo Genesini, que foi negociado com o Criciúma e já está em Santa Catarina para a disputa do Campeonato Catarinense, e com isso o Carlão reassume a titularidade. O Carlão foi titular do São Luís nos 4 primeiros jogos, e isso acabou gerando uma preocupação muito grande por parte do torcedor do São Luís, já que o Carlão acabou falhando justamente no jogo contra o Internacional, o jogo da estreia, e também contra a equipe do Grêmio na 4ª rodada, naquele 4-0 que o São Luís perdeu para o Tricolor dentro da arena. Então o Carlão ele começa o jogo como titular, porém o goleiro diz que está bem preparado aí para essa decisão contra a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Outro desfalque é o goleador do Campeonato Gaúcho, Marcão, né? Ele tem 6 gols na competição, não trabalhou durante a semana, tem essa lesão no posterior, não trabalhou durante a semana. E com isso também ele viaja com a delegação, mas não deve começar a partida. Tauan será mantido no comando de ataque. O São Luís, então, com isso, está definido com o Carlão, o Maicon, Pablo, João Marcos e Márcio Goiano, o Rudiero, que entra no lugar de Regis, que está fora do campeonato, Cleiton e Micael, Thiago Alagoano, Tauan e também o Leilson. O atacante Israel, por questões contratuais, já que ele pertence à equipe do Grêmio, ele não pode jogar e também é um desfalque. Grupo de jogadores, comissão técnica e departamento de futebol acreditam que o São Luís possa fazer uma boa partida contra a equipe do Grêmio e quem sabe aí tentar uma classificação a uma final inédita no Campeonato Gaúcho. O torcedor do São Luís também está bastante mobilizado. Até o presente momento, são 3 ônibus lotados que irão deixar Ijuí rumo a Porto Alegre para acompanhar. O São Luís viaja amanhã pela manhã já para a capital gaúcha, vai ficar hospedado num hotel na capital e aí o deslocamento acontece no domingo por volta das 13h30 rumo para a Arena. Com as informações do São Luís, repórter da Rádio Progresso, Alex Frantes. Abraço. Forte abraço, Alex Franz, da Rádio Progresso, muito obrigado e um grande abraço a todo o povo aí de Juí. Ó, o São Luís está dando, por circunstâncias diferentes, aí uma vantagem para o Grêmio, né? Eu não sei exatamente. O Marcão não podendo jogar, machucado. Tá, ok. Não, tá. O goleiro... Agora foi o nome do jogo, né? O Genesini. Jogou demais lá. Jogou muito bem, foi super seguro. E o Carlão mas ele tem que pensar na carreira dele, receber uma proposta. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo por circunstâncias diferentes, pela lesão do Marcão e por colocar o Carlão, talvez o Carlão vá se recuperar, mas... mas ele não vinha jogando, tá sem ritmo. Todo respeito ao Carlão, mano. Mas ele tomou uma mexa, quem é que fez aquele gol? Foi o Emerson Santos de lateral direito, naquele momento, no Internacional. Um detalhe importante, assim, o Grêmio, para voltar para o Grêmio rapidamente, duas coisas vão acontecer. Uma, vai ter uma reunião hoje de noite, na concentração. Já mandaram todo mundo ir para a concentração, até quem não ia concentrar hoje vai para a concentração. É castigo, então? Não, é uma reunião. Ou vai ou não vai. É um brainstorm. Mas não fica concentrado, então? Fica, vai lá, o presidente vai junto. O presidente já fez isso, a gente vai... 2017. Isso aí, na semifinal do Campeonato. Então é castigo. Depois da derrota... Não, já tinha concentração. 2 dias antes? Já tinha. Só que era para quem não viajou. Era concentração pro grupo. Tá, e agora? Agora é para todo mundo. Então é castigo. Não, é porque vai ter a reunião. Não, e vou te dizer mais, tem que jogar os titulares, cara. E outra coisa, esqueçam o Viseu, tá? Só quando ele dá uma esfriadinha na cabeça aí, pensar um pouco nas coisas. Alguma coisa interna? Aconteceu. Então ele vai esfriar uma cabeça aí um pouquinho. Em seguida o Diogo vai contar o que aconteceu. Em seguidinho ele conta o que aconteceu. Não pode. É isso? Meia informação, não. Em seguidinho... A informação eu já dei. Agora vamos atrás. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Amir Klink, Antônio Nova, Bernardinho, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência Monjacoin e Rossandro Klingen são os palestrantes confirmados. Informações você tem no SESC da sua região ou pelo site do SESC, sescifrs.com.br/conexão de ideias. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos para falar do Internacional que joga amanhã, né? Fez festa ontem de aniversário, amanhã aniversário do Beira-Rio e joga amanhã contra o Caxias. Já voltamos.
fim de semana chegando, passe antes no Zafari, para você ter um belo final de semana. Ô Pedro, tu que fizesse a cobertura do Internacional, o que nos traz informações do Inter? Bom, vocês começaram o programa falando que a derrota do Grêmio poderia ser um presente para o Inter, mas eu acho que o presente do Inter, na verdade, ele vai ser sábado e é um presente, eu acredito, muito maior do que a própria derrota do Grêmio. É isso que a gente vai conferir hoje. Guerreiro está de volta. Depois de mais de 8 meses suspenso por doping, o atacante finalmente vai vestir a camisa colorada neste sábado contra o Caxias. Paulo Guerreiro estreia sábado, tá liberado. Paulo, a gente só vai definir se inicia o jogo ou não, mas certamente estará em campo sábado. Mesmo com a dúvida sobre Guerreiro começar jogando ou não, o que é certo é que ele estará na partida. Depois do Caxias, o atacante deve começar como titular já na próxima terça-feira, contra o Palestino. Ele tá muito motivado, a gente já vem brincando com ele já faz uns 15 dias, que tava faltando pouco para ele voltar a jogar, voltar a fazer o que ele gosta, né? E dispensa comentários, é um grande jogador, tenho certeza que vai nos ajudar muito. Guerreiro foi suspenso por 1 ano após um exame acusar a presença de um metabólito da cocaína em seu organismo, no final de 2017. Já em 2018, TAS, na Suíça, liberou o atacante para suas atividades com um efeito suspensivo. Depois de partidas contra Chapecoense, Inter e Ponte Preta, além da Copa do Mundo, o atacante foi contratado pelo Colorado em agosto de 2018. Desde então, estava vivendo na sua cidade natal, Lima, no Peru, pois seu efeito suspensivo foi revogado. Apenas no dia 5 de fevereiro que Guerreiro pôde voltar a treinar. Neste tempo, Guerreiro chamou a atenção de todos presentes nos treinos do Colorado. Afinal, a sua ética de trabalho, vontade e habilidade com a bola impressionaram tanto os dirigentes quanto a comissão técnica do Colorado. A gente espera que sábado e depois dos outros jogos também ele possa nos ajudar e mostrar o grande futebol que ele tem. Muito bem, não, o Bavarese está me chamando a atenção aqui a respeito, estava dizendo que é bom jogador, inegavelmente o Paulo Guerreiro, né? Agora, é um jogador que ficou todo esse tempo inativo, voltou aos treinamentos, como disse o Pedro, mas de qualquer maneira tem que jogar, desde a Copa do Mundo que ele não atua, então... Eu tenho uma opinião muito particular sobre inatividade de jogadores. Jogar bola, eu não sou um desportista do futebol. Até fui atleta, mas de outro esporte. Esporte é que nem andar de bicicleta. Tu até pode titubear no início, mas se tu tem técnica, não adianta. Mas a gente está vendo o Diego Tardelli e ele parou muito menos tempo que o Guerreiro. Então, mas é que eu não sei se a fase do Tardelli era a mesma do Guerreiro. O Guerreiro jogava futebol brasileiro. Sim, mas o Guerreiro jogou Copa do Mundo. Não, na Copa do Mundo, ok. Não vou nem entrar no mérito, mas ele jogando no Flamengo, ele não teve um desempenho... Sim, mas vocês acham que a entrada do Guerreiro não vai ser um acréscimo considerável? O que eu estou falando é que tem que ter paciência, assim como eu digo para o torcedor do Grêmio, que tem que ter paciência com o Tardelli, tem que ter paciência com o Guerreiro. Ele pode jogar o primeiro jogo. Isso aconteceu com o Viseu. Mas não vai jogou ser... primeiro bem, segundo bem. Tá, mas uma coisa também que a gente tem que fazer ressalva, que não vai ser o time onde ele vai estar inserido como titular. Mas teoricamente é o que ele mais está acostumado. Não, tudo bem, mas eu digo, não vai ser... Ok, mas eu digo até característica e qualidade de jogadores, não é o time principal do Inter, né? A parceria não é ideal. Mas a gente que acompanha os treinos, aí o Bruno e o Deus podem falar também, a gente consegue perceber que ele é um cara diferenciado, e ele se destaca muito nos treinos, não necessariamente da forma física, mas ele se destaca muito, numa bola, ele vai lá e faz um gol, numa sobra, ele é um centroavante nato. A qualidade técnica que ele tem. Ele tem muita técnica. Tá, mas qual é o time para amanhã? O time para amanhã é Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, porque o Bruno vai parar. E aí, quanto tempo para o Bruno? Por 15 dias, cerca de 15 dias. Problema. Zeca na lateral direita, Emerson Santos e Klaus na zaga, provavelmente joga o Klaus. Roberto não. Ou Klaus ou Roberto, mas a tendência é que jogue o Klaus, que o Klaus treinou. Mas treinou o Klaus essa semana. Há quanto tempo não joga? Pois é. Tá o Internacional levando de barbada esse jogo do Caxias aí. Tá na lateral esquerda. Na lateral esquerda o Wendel, os dois volantes Richelli e Nonato. No meio de campo Camilo, Sarrafiore, Guilherme Parede. No ataque o Guerreiro. Bom, não sei se... De qualquer maneira, vamos saber o sentimento do Caxias aí
para essa decisão com o Internacional. O Caxias, essa tem saldo qualificado? Tem. Então, semifinal tem saldo qualificado. A então vantagem é do... O Caxias, para reverter, tem que 2-1 leva para pênaltis. 2-1 ou 2 gols de diferença. E 3-2 da Caxias. Bom, vamos saber com o nosso colega o Gilberto Júnior, da Rádio Caxias, grande Gilberto Júnior, narrador, extraordinário narrador da Rádio Caxias, como é que vem o Caxias para esse enfrentamento amanhã, 4h30 da tarde no Beira-Rio, diante do Internacional. Gilberto. Um grande abraço, Rogério, amigos do Virando o Jogo. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a dupla Caju, começando pelo Caxias, que joga amanhã contra o Inter e tem 5 desfalques. Não vai contar com o Diego Miranda, que saiu lesionado na partida de domingo passado, e nem com o Rafael Gava, que havia uma expectativa de que estivesse à disposição. Ele se lesionou na última rodada da primeira fase contra o Aimoré. Sendo assim, eles se somam ao atacante Juan, ao lateral direito Muriel e ao goleiro Li. E o Caxias está confirmado pelo Pingo, com Luiz Cetim, Eduardo Diniz, aí na dupla de zaga Júnior Alves, que volta de suspensão, e o Thiago Salles, com Samuel Balbino sendo o lateral esquerdo. Meio campo do Caxias tem Juliano, Foguinho, Eliomar e Caio César. O Caio César que entrou na vaga do Diego Miranda no jogo passado e vai ter chance mais uma vez no jogo de amanhã. No ataque, Bruno Alves ao lado do Júnior Juazeiro. Bruno Alves que quer recuperação, né? Depois de errar muitos gols na primeira partida aqui no Estádio Centenário. O Caxias tem encaminhado o título do interior, porque tem 2 pontos a mais do que o São Luís de Juí. E mesmo que perca o jogo amanhã para o Internacional, o Caxias só vai ser ultrapassado se o São Luís derrotar o Grêmio. E nesse caso, o São Luís será campeão ou vice do estado, títulos que se sobrepõem ao campeão do interior. O Caxias, nesse caso, já teria vaga na Copa do Brasil do ano que vem e na Série D, caso precise, né? Já que esse ano o Caxias joga a Série D e pode conseguir o acesso para a Série C. O Juventude, por outro lado, ontem jogou contra a equipe do Botafogo e foi para buscar um bom resultado para não inviabilizar o jogo de volta no Jacone. E isso acabou acontecendo. Fez o gol ainda no primeiro tempo com o Paulo Sérgio, de boa atuação, e só não foi melhor o Paulo Sérgio porque se envolveu numa confusão com o João Paulo do Botafogo, que ocasionou a expulsão de ambos, mas foi bem, enquanto esteve em campo, o camisa 9 do Juventude, que já virou desfalque para o jogo de volta na semana que vem. Melhor, e aí sim, o nome do jogo foi o Marcelo Carné, que embora tenha feito o pênalti que originou o gol do Eric, ele, entre erros e acertos, foi muito melhor. Teve um saldo muito positivo e, logicamente, garantiu o empate de 1-1 para o Juventude, que traz a decisão para a próxima quinta-feira, às 7h15, no Jacone, em amplas condições de se classificar. Já faturou em torno de 2 milhões de reais com essas 3 primeiras fases da Copa do Brasil e pode botar mais 1.900.000 na conta, o que seria um alívio para a direção do Juventude, né, nesse ano de redução de receitas com o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. São essas as informações aqui de Caxias do Sul. Um grande abraço, Rogério. Um grande abraço, meu amigo Gilberto Júnior, que eu espero que possa vir a Porto Alegre participar da bancada conosco aqui, Diogo, né? Quando ele tiver essa oportunidade aí. Obrigado, Gilberto. E oportuna lembrança dele a respeito do Juventude. Né? O Juventude não tivesse havido aquela expulsão do Paulo César, que foi o atacante, Paulo Sérgio, o atacante que fez o gol. Não sei não, o Botafogo não ia crescer daquele jeito que cresceu. Vou usar uma expressão que é pejorativa, mas foi muito burro o Paulo Sérgio, porque o João Paulo estava totalmente fora da casa. Ele ia bater no Moisés, de qualquer jeito, e aí ele deu o primeiro tapa. Pra que ele deu o primeiro tapa? Ele ia ganhar uma expulsão. Exato. Aí fez o que o juiz queria, um de cada lado. Agora o Botafogo, pelo amor de Deus, que time ruim. Deixa, eu gosto de, como eu disse ontem, eu faço a crítica. O Juventude jogou taticamente. Não, claro. Sim, era o que precisava ser feito, inclusive puxou o contra-ataque. Eu ia dizer isso, é isso que eu queria acrescentar, o elogio ao treinador, que entendeu o que aconteceu no 6-0 e a partir dali montou o time dele, preparou o time dele, que eu acho que o Grêmio devia fazer domingo contra o São Luís, para jogar contra o Botafogo. Preparou, botou o mesmo time que jogou. Foi o mesmo time. Tô falando taticamente. E aqui em Porto Alegre, mesmo. O 0-0. Mesmo que tivesse já o Grêmio desmobilizado, porque tinha o 6-0 de vantagem. Mas eu tinha que treinar. E um detalhe sobre isso, viu? O Juventude acredita muito no Marquinhos. Ele tem contrato de pelo menos 2 anos. Eu não tenho certeza se é só 2 anos. Mas o presidente do Juventude, o Walter, das outros começou bem ele. Me disse antes do 0-0 que o contrato do Marquinhos Santos tem bonificação caso suba para a Série B e tem bonificação se subir para a Série A.
Ou seja, projeto a longo prazo. Então é projeto a longo prazo. Posso dar uma informação depois? É só... de campeonato brasileiro. Marcelo Carnet? Carnet. Ex-Uber. Marcelo, perfeito, mas é goleiro, fez defesa extraordinária e tal. No próximo lance que tiver como esse, não inverte e põe o pé. Sai que tu abafaria a bola. Tu chegaria para abafar junto com o jogador, né? E mesmo que houvesse o choque, se tivesse abafado com o corpo, com a mão, a arbitragem nenhuma ia marcar pênalti, porque ele chegaria na bola junto com o atacante. Foi inverter a posição do corpo para ir com o pé e aí terminou chegando atrasado. Talvez ele pensasse que conseguiria chegar... Não, mas é isso que o único lado ruim do jogo de ontem para o Juventude é que vários jogadores se destacaram muito bem e isso pode prejudicar. Daqui a pouco um time de Série B, até de Série A. Não tem mais o saldo qualificado. Antes da informação... não tem saldo qualificado. Né? 0 a 0 vai para pênalti. Teria sido bom se tivesse. O Caxias tem desfalques importantes também para enfrentar o Internacional. Dois já não jogaram o primeiro jogo. O Rafael Gava, que não jogou o primeiro e, na minha opinião, é meio time. Dois já não jogaram o primeiro jogo, né? O goleiro, o Ni e o lateral direito. Os outros se somaram aos problemas, né? O bom é que o Júnior Alves volta, que é um zagueiro titular, né? O titular sempre faz diferença, acho, nos times do interior. Eu acho que o Caxias vai ter uma outra postura contra o Internacional aqui, por isso que eu entendo que o Internacional tem que prestar muita atenção nesse jogo de amanhã, tá? Porque o Caxias não vai ser aquele time que foi quase que só, eu não diria temeroso e assustado, mas foi um time extremamente cauteloso contra o Internacional lá em Caxias do Sul. Agora não tem mais nada a perder. Qual é a tua informação? Importantíssima. Premiação do Campeonato Brasileiro duplicou para o primeiro colocado, triplicou para o segundo, quadruplicou para o terceiro. Valores? Por 5, vou botar aqui, foi de 18 para 33 milhões de reais. Para o primeiro, milhões de reais. De 11 para 31, ou seja, multiplicado por 3 para o segundo, de 7,5 para 29 para o terceiro, de 5,6 para 28 para o quarto e de 4,1 para 26. Tem aí a sequência, tá? Mas chega até 10 vezes. Chega até 10 vezes para o nono colocado. Estão vendo onde é que está o foco do Bavaresco? Aquilo que ele falou no início do programa, ele encerrou o programa. Ele já não está com foco na Libertadores. Ele está no Campeonato Brasileiro. O Rogério fica vendo coisas. Avião. Caleb, nós estamos vivos ainda. Grande abraço. É um prazer, eu vou sentir saudade. Não, mas tu vai entrar de lá, nós vamos fazer saudade dessa onda aí. É o da Alessandro, é o Luan, é o goleiro. Mas não vamos te deixar fora, não vamos te deixar fora. O Diogo vai te pedir sempre uns vídeos de lá para tu nos informar como é que tá os brasileiros no futebol português. Alfacinha, vai estar em Lisboa, tá certo. Gente, muito obrigado pela audiência e pela participação de vocês. Desculpe aqueles que não conseguimos atender, né? Tivemos pelo Facebook aí, vocês viram as mensagens, mas ficamos devendo do WhatsApp ali, muitas mensagens também. Segunda-feira nós voltaremos, tá? Estaremos aqui com o Virando o Jogo e o convite para você ficar agora com Ali Klein e o Virou Moda e com toda a programação do final de semana da RDC TV. Até segunda, bom sábado, bom domingo, bom futebol para todos vocês. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.